Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos à aula de Geografia, nessa terça-feira. Hoje nós vamos iniciar com a temática de paisagem, uma aula do 6º ano. Estamos aqui com a professora Andréia Cardoso, que compõe a equipe curricular de Geografia. Bom dia, professora. Bom dia, professora Milene. Hoje nós vamos tratar de alguns assuntos pertinentes aí às habilidades previstas para o 6º ano do ensino fundamental. A professora Andréia compõe a equipe curricular de Geografia da COPED, da SEDUC. Seja bem-vinda mais uma vez, professora. O que nós temos aí para essa aula de hoje? Nós preparamos, com muito carinho para vocês, essa aula sobre paisagens, leitura e descrição de paisagens. O conceito de paisagem ele é muito importante para a geografia, assim como outros tantos conceitos, como território, região, o espaço geográfico, que é objeto de estudo da geografia. Então, nós teremos uma aula para conversar um pouquinho sobre diferentes paisagens, inclusive aquelas que estão próximas a você no seu lugar de vivência. Muito obrigada, professora. Acho que a gente pode passar para o próximo slide. Aí nós temos a apresentação da equipe curricular da SEDUC. A professora Andréia está aqui presente com a gente. A professora Mariana, que vai ter uma contribuição através de um vídeo. A professora Milene, que sou eu. E o professor Sérgio Damiati. Então, aí nós temos o que nós vamos trabalhar no dia de hoje. Lembrando que é uma aula do 6º ano, do 1º bimestre, com a habilidade de descrever elementos constitutivos das paisagens e comparar as modificações nos lugares de vivências e os usos desses lugares em diferentes tempos. A unidade temática é o sujeito, seu lugar no mundo, e o objetivo de conhecimento é a identidade sociocultural. E aí, professor, o que nós podemos falar sobre a paisagem? Olha, professora Milene, a gente tem muito o que falar sobre o estudo das paisagens. O estudo das paisagens vão acompanhar vocês durante todo o ensino fundamental, no 6º, no 7º, no 8º, no 9º ano e também no ensino médio. E depois, faz parte do nosso cotidiano, da nossa vida. É importante a gente observar as paisagens, fazer a sua leitura, identificar os elementos que a compõem, porque elas são importantes para a gente compreender como as relações acontecem no espaço geográfico. Então, nós trouxemos para vocês algumas perguntas iniciais, para iniciar o nosso diálogo. Então, eu peço para a direção para colocar essas questões para a gente na tela, por favor. Então, vamos começar. Você pode registrar no chat, você pode participar por meio das redes sociais, você pode anotar no seu caderno, depois conversar com o professor da sua escola. Esse tema ele já foi trabalhado durante esse bimestre nas escolas. Então, são questões que vocês já viram em algum momento e que agora a gente aqui retoma com vocês. Então, vamos lá para as questões. Então, a primeira questão é: você sabe o que é uma paisagem? Todas as paisagens são iguais? Quais são os tipos de paisagens? Você sabe a diferença entre paisagem e lugar? E quais são as mudanças que você observou nas paisagens do seu bairro, na sua cidade? Então, quando eu vejo, por exemplo, o que é a paisagem? Para mim, a paisagem ela tem muito significado. Eu acordo, abro a janela, vejo os edifícios, as casas do meu quarteirão, observo o número de carros parados ou não, observo se tem pássaros. Então, é o tipo de paisagem que eu vejo no meu cotidiano, no meu dia a dia. Então, eu vou construindo, ao longo do tempo, um repertório sobre o que é paisagem a partir das minhas vivências, das minhas leituras, dos filmes que eu assisto, e de tantas outras observações no meu cotidiano. E para você, professora Milene, o que é uma paisagem?
Eu acho que, além dessa observação, né, professora, eu acho que a paisagem é um momento muito importante da gente se reconhecer como meio daquilo que a gente vive. Provavelmente vocês aí em casa já devem ter visto uma fotografia da casa da avó, que era diferente, ou até mesmo do centro da cidade, né? E essa mudança, a importância de observar, né, desses registros, eu acho muito importante. E, para mim, a paisagem ela é um momento de significar, né, do significado da beleza, seja ela arquitetônica ou da natureza. Muito bom. É importante a gente lembrar, todos vocês que nos acompanham nessa manhã, que a paisagem ela é dinâmica, né? Seja uma paisagem natural, uma paisagem social e cultural, ela sofre constantes transformações. Obviamente, né, que cada paisagem tem um ritmo de transformação, mas ela tem uma dinâmica, e é isso que a gente traz hoje como objetivo nos estudos da nossa aula. Elas são todas iguais? Não, elas não são todas iguais. Nós temos paisagens urbanas, paisagens rurais, paisagens que trazem elementos humanos e naturais, e isso vocês vão acompanhar ao longo das aulas. E com relação à última questão, né, será que você observou, né? Está todo mundo em casa nesse momento, nesse estudo à distância, né, da educação mediada pela tecnologia, né? Você tem aberto a sua janela, ido à sua sacada, à sua varanda, à sua laje, ao seu quintal. O que você tem observado da sua paisagem? É um momento importante para a gente olhar, né, observar e fazer análise das mudanças e permanências. Então, agora, a gente vai chamar o vídeo da professora Mariana, né, que a professora Milene vai contar um pouquinho para vocês o que a professora Mariana preparou para essa aula. Oi, pessoas! Aqui é a professora Mariana. Eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre o conceito de paisagem e sua importância para a geografia. Vamos lá? O que você entende que seja uma paisagem? As pessoas normalmente usam essa palavra para falar sobre um lugar que elas acham bonito. Mas em geografia, a paisagem é outra coisa. Para a geografia, a paisagem é um conceito que envolve tudo aquilo que conseguimos ver ou perceber com os nossos sentidos quando olhamos para um lugar. A paisagem pode ter coisas que a gente considera bonitas ou não. Para a geografia, a paisagem é importante não pela beleza, mas porque ela é um registro da relação entre sociedade e natureza. Ela é o ponto de partida para a gente estudar um lugar e para a gente compreender melhor o mundo em que vivemos. Mas como a gente pode estudar um lugar a partir da paisagem? Bom, nós podemos seguir 3 etapas. Primeiro, observar essa paisagem. Segundo, identificar os planos da paisagem. E terceiro, descrever os seus elementos. Como nós estamos em casa e não dá para a gente sair agora para olhar uma paisagem, vamos fazer isso através de um exemplo, ok? Bom, nós temos aqui uma fotografia do município de Atibaia, que fica no estado de São Paulo. É um registro de uma paisagem. O que nós fazemos primeiro, então? Observar. Então, vamos lá. Observe cada uma das características aqui da paisagem. Procure ver os seus elementos, aquilo que você reconhece, aquilo que você já viu em algum lugar, aquilo que é novo. Observe atentamente cada detalhe. Ok?
Muito bem. Então agora vamos para a segunda etapa. Qual é mesmo? Agora nós temos que identificar os planos dessa paisagem. Como eu faço isso? Eu considero primeiro aquilo que está mais próximo do meu olhar e depois eu vou distanciando. Então, por exemplo, nesse caso, o plano que está mais perto do meu olhar é esse daqui. Depois, quando eu distancio, eu consigo perceber esse outro plano. Se eu vou um pouco mais distante, eu percebo esse daqui e, finalmente, vejo o último plano da minha paisagem. Quantos planos, então, nós temos nessa paisagem aqui? 4. Muito bem. Chegamos à nossa terceira etapa de análise da paisagem. O que fazemos agora? Descrevemos os seus elementos. Bom, uma dica é a gente fazer isso seguindo cada um dos planos. Então, começando pelo primeiro plano da nossa paisagem, quais são os elementos que estão aí? Depois eu vou para o segundo plano e assim por diante. Outra coisa importante nessa etapa é conseguir identificar quais elementos são naturais e quais são culturais ou sociais. No exemplo fica fácil. Se olhamos o primeiro plano, nós conseguimos perceber aqui alguns topos de árvores e arbustos. Esses são elementos naturais. Já quando eu olho no terceiro plano, eu consigo ainda ver elementos naturais, né? Consigo ver árvores ali. Mas além disso, eu tenho também elementos culturais e sociais. São os prédios, as casas e outras construções. Certo? Bom, agora que você já conhece as 3 primeiras etapas de análise das paisagens, você pode colocar em prática em outros lugares. Quando fizer isso, aproveite para também identificar outros elementos com os seus outros sentidos. Quais são os sons que estão mais próximos e quais são os mais distantes? Quais são os cheiros que mais chamam a atenção? Todos esses elementos fazem parte da paisagem. É isso? Espero que vocês tenham gostado. Vocês ainda vão poder exercitar a análise de paisagem a partir da leitura de imagens ao longo dessa aula. Boa aula para vocês e até uma próxima vez. Estamos de volta. Obrigada, professora Mariana, por esse vídeo esclarecedor. Então, vamos só fazer uma pequena retomada do que a professora Mariana colocou aí para nós no vídeo, né? Lembrando que a temática do vídeo é a importância da leitura de paisagem, como identificar os elementos naturais, sociais, culturais nas paisagens cotidianas. Quando nós temos uma paisagem, nós temos diferentes elementos, como a professora citou no vídeo. Então, olha que legal, ela fez aí uma sequência, né, de observações, de como observar uma paisagem. Então, ela colocou lá no vídeo. Primeiro ponto é observar a paisagem. O segundo ponto é identificar os seus elementos, se são elementos sociais, se são elementos naturais, né, que nós temos essa diferenciação. E, por último, aí sim, descrever essa paisagem. Então, se a gente utilizar esse esquema que a professora Mariana apresentou durante o vídeo, fica muito mais simples para que a gente consiga fazer uma análise. E a professora Mariana também colocou aí um questionamento muito importante. Como podemos estudar um lugar a partir da paisagem? Será que é possível, a partir da leitura de uma paisagem, a gente estudar o lugar? O que a senhora acha, professora? Olha, isso é muito importante, né? Durante o nosso cotidiano, né, nós fazemos vários deslocamentos, né? Temos várias rotas para ir à escola, para ir à casa dos nossos avós, dos nossos amigos, à academia, ao supermercado. Nesse momento, a gente está cumprindo, né, o decreto, o isolamento social, a gente está se protegendo, né, cuidando da nossa saúde, mas todos nós, né, temos contato com vários lugares. Então, a gente pode estudar a paisagem a partir do parque que nós frequentamos, da praça, né, do bairro de um amigo que a gente visita, né, de um familiar. Então, a observação da paisagem, né, ela é muito importante a partir dos referenciais que a gente constrói, né, no nosso cotidiano.
As contribuições da professora Mariana são muito importantes, né? Ela utiliza o exemplo de uma paisagem da cidade de Atibaia, no interior de São Paulo, e vocês também podem fazer esse exercício a partir de registros da sua cidade e do seu bairro, né? Esse exercício de planificação de paisagens, trabalhar por planos, é muito interessante, é muito legal, porque daí você consegue realmente identificar cada um dos elementos, né, e observar depois, num outro momento, num outro exercício, fazer comparação, né, de uma mesma paisagem em diferentes tempos, né? Então, nessa aula, nós estamos utilizando, né, principalmente a fotografia, né, como um registro, né, para registrar paisagens, diferentes paisagens. Eu gosto muito de fotografia, eu não sou profissional, né? Uso muitas vezes a própria câmera do meu celular, né? Ou então algum outro equipamento, mas nada profissional. E ao longo do tempo a gente vai vendo o quanto a gente vai colecionando fotos de paisagens e vai gostando cada vez mais de fazer um acervo, né, de fotos de paisagens. Eu gosto de fotografar de tudo, né? E você, professora Milene, como que você se relaciona com a fotografia e a paisagem? Então, professora, eu também não sou fotógrafa profissional, mas a gente, né, hoje todo mundo tem aí uma câmera no celular, então hoje é fácil da gente fazer esse tipo de registro. Mas eu confesso que hoje é muito mais fácil fazer esse tipo de registro, né? Antigamente, você tinha um número limitado de fotos, sem contar que, às vezes, ao final, quando você iria revelar as fotos, o que acontecia? A foto não ficou tão bonita, o raio de sol, né? Teve uma interferência, mas eu tenho uma relação muito legal com a fotografia. Eu acho que a fotografia ela é um elemento super importante para registrar as paisagens e para fazer análise. Eu consigo pegar uma fotografia ou até mesmo uma gravura lá do século XVIII e conseguir construindo, né, aí as modificações da paisagem a partir da fotografia, das imagens, de gravuras. Então, eu acho que é primordial para a gente conseguir fazer uma análise. Muito bom. Então, todo geógrafo gosta muito de fotografar, né, e a gente vai compartilhar um pouquinho com vocês sobre isso. Então, eu selecionei duas fotos, uma de 2017, uma de 2018, de duas paisagens, né, que gostaria de compartilhar com vocês. Então, agora vocês vão observar, né, na tela do aplicativo, da rede social, da TV, por onde vocês nos acompanham, um exemplo de uma paisagem, né, natural de Bocaina de Minas, no estado de Minas Gerais, de 2017. Então, essa imagem vai ficar por alguns instantes, né, para vocês observarem. É um registro, né? A gente tem aí elementos da natureza, né? A vegetação, as rochas, a água. E se a gente, agora a gente não tem a oportunidade de fazer todo o detalhamento, né? Mas dessa foto eu tirei tantas outras fotos para investigar um pouquinho mais essa paisagem que naquele momento da minha viagem tanto me marcou, tanto me deixou impressionada com a beleza natural, né? E outros elementos também fizeram com que essa paisagem me tocasse e eu guardasse com tanto carinho. Um outro exemplo que eu tenho para compartilhar com vocês é a segunda imagem, que vai ficar na tela também por alguns instantes, que é da cidade de Piracicaba, no interior de São Paulo. Acredito que muitos de vocês de Piracicaba estejam nos acompanhando nessa aula, nessa manhã. Então, essa imagem, ela já é uma fotografia, né? A gente usou um equipamento que é um drone para captar uma imagem como essa. Então, o que a gente encontra, né? Quais são os elementos dessa paisagem? A gente tem a vegetação, o rio Piracicaba, né? Temos ali plantações e também, ao fundo, no último plano da imagem, a gente tem habitações, né? Prédios, construções, que é a parte urbana da cidade, né? Então, são dois exemplos. Agora eu vou pedir para a professora Milene, né, falar um pouquinho de pelo menos uma, duas paisagens que ela registrou e que ela guarda com muito carinho, né, com recordação. Eu vou citar duas paisagens aqui.
Primeiro, uma paisagem da minha cidade. Eu sou de Paraibuna, aqui no interior de São Paulo, e é uma cidade que tem elementos arquitetônicos maravilhosos. Então, é aquela cidade que, quando você chega na praça, ao centro, você consegue observar a igreja, você consegue observar aqueles prédios históricos. Então, sem dúvida, o coreto, né, o centro da praça, que constitui aquele momento social do encontro, né, entre amigos, ao fim do dia, na praça. Então, sem dúvida, é uma imagem, né? É uma paisagem que me marcou muito e hoje me traz uma memória afetiva. Né? Quando a gente sai da nossa cidade de origem, a gente encontra uma fotografia, às vezes na internet, ou até mesmo, né, nas redes sociais, e isso faz com que a gente crie uma memória afetiva. E outra paisagem que eu vou citar aqui, que é uma paisagem natural, que compõe aí um outro segmento, né, quando a gente fala de paisagem, que é uma cachoeira, que é a Cachoeira do Caracol, que fica em Canela, no Rio Grande do Sul, que quando eu fui e vi pela primeira vez, é tão lindo a queda d'água, que eu só consegui tirar poucas fotos, porque eu fiquei impressionado com a beleza e eu não queria nem parar para registrar, porque eu queria observar a queda. Nós que somos professores de geografia, né, quando a gente se depara com uma paisagem dessa, a gente fica, às vezes, até sem palavras, sem atitudes. Né? Então, esses são 2 momentos aí que eu tenho que eu gostaria de dividir com vocês. Muito legal, professora Milene. É muito importante dizer para vocês que nós trabalhamos juntas, né? Somos uma equipe, como a professora já falou, e quando eu propus para ela esse exercício, né, dela reviver, né, dela resgatar 2 exemplos de paisagem, eu não imaginei que ela fosse citar um lugar que eu também conheço, né, que é em Canela, no Rio Grande do Sul, e que também me traz muitas recordações, e quando ela descreveu, eu fui lembrando de todo aquele lugar e de todos os elementos que a compõem. Né? Então, agora, né, para depois, né, quando você fosse fazer o aprofundamento dos estudos sobre as paisagens, né, fica o convite para vocês olharem, né, para o registro das suas fotos, da sua família, escolher 1 ou 2 paisagens para fazer esse exercício que a professora Mariana propôs. Né? Então, você vai, primeiramente, observar, identificar e descrever os elementos da paisagem que você selecionou. Então, a gente deu o exemplo da fotografia, mas pode ser um croquis, pode ser um desenho, pode ser uma pintura. É o que você encontrar, né, disponível nos seus acervos, nos livros didáticos e no material de apoio que você tem. Tá bom? Então, agora a gente vai passar para uma próxima etapa, né, que é a etapa que a gente realmente traz um exercício com um pouquinho mais de tempo para você registrar e compartilhar, conversar aqui conosco, por meio do chat. Então, a gente tem 2 imagens. A primeira imagem, ela vai ficar um pouquinho aí na tela para vocês observarem. Ela é de 1891, é da Avenida Paulista, no dia 8 de dezembro, que é o grande marco, o dia da sua inauguração. Né? Então, vamos deixar aí por alguns instantes. A gente não vai falar sobre os elementos dessa paisagem ainda, e você vai ter a oportunidade, daqui a pouquinho, de voltar e observar um pouquinho mais. Então, pelo menos aí alguns instantes para você observar.
Olá, voltamos. Então, vocês tiveram aí alguns instantes, né, para começar o exercício proposto lá pela professora Mariana, por meio dessa aquarela, né? Então, agora a gente tem um segundo exemplo. É a segunda imagem desse exercício. É uma imagem também, vai estar na tela agora para vocês observarem. É da Avenida Paulista, mas é uma foto é uma fotografia de 6 de março de 2020. Eu fui num edifício, naquela avenida, e fiz esse registro para compartilhar com vocês, né? Então, nós temos aí alguns instantes para vocês observarem e anotarem os principais elementos. Já voltamos. Voltamos. Eu estou aqui, observei as duas paisagens e a gente consegue ver o quanto mudou na Avenida Paulista, né? Uma avenida que é marco da cidade de São Paulo, e a gente consegue perceber aspectos, né, que são extremamente importantes para uma análise temporal. Eu não vou dar dicas ainda, né, porque senão a gente quer falar e a gente acaba dando a resposta. Então, nós vamos agora para uma atividade, que é uma atividade de leitura de imagens. Então, vai aparecer para vocês na tela 3 questionamentos. Então, vamos acompanhar aí, que vocês vão ter 5 minutinhos para poder responder. Então, vamos para a primeira. Descreva os elementos constitutivos das paisagens representadas na imagem 1 e 2. Então, vocês vão escrever aí no chat para nós o que vocês observaram da imagem 1 e da imagem 2. Lembrando que a imagem 1 é aquela imagem da Avenida Paulista, né, uma imagem antiga, e a imagem 2 é a Avenida Paulista atual. A próxima atividade é compare as modificações e os usos da Avenida Paulista em diferentes tempos. Nós temos aí 2 tempos para poder fazer a comparação. E a última questão, não menos importante, né? Indique as mudanças e permanências na paisagem entre o período de 1891 e 2020. Então, o que mudou da paisagem de 1891
para a paisagem de 2020. Nós vamos deixar 5 minutinhos para vocês. Vão colocando as contribuições aí no chat, que nós vamos fazer a leitura de algumas respostas, vamos conversar aqui sobre algumas respostas. Então, é o momento de participar. Lembrando que o chat é uma ferramenta super bacana e que nós devemos usar com consciência. Então, aproveite esse momento, coloque suas dúvidas, responda e vai ficar aí na tela para vocês, né, a leitura de imagem, essas questões, por 5 minutinhos. Já já voltamos.
Estamos de volta. Obrigada aí a todos que compartilharam a sua resposta no chat. Então vamos só fazer uma retomada aqui. Nós temos 3 questões, nós vamos fazer rapidamente a discussão das questões. Então eu e a professora Andréia, nós vamos fazer aqui alguns comentários, né, professora, diante dos questionamentos das imagens aí da Avenida Paulista. Então, só retomando aqui o primeiro questionamento. Primeiro questionamento. Descreva os elementos constitutivos das paisagens apresentadas nas imagens 1 e 2. Então, vamos lá. Na primeira paisagem, né, que a gente tem a aquarela, né, nós observamos, né, se puderem pôr a imagem, por favor, enquanto eu descrevo, né, nós temos, então, uma rua sem asfalto. Nós conseguimos identificar uma placa de identificação com o nome da Avenida Paulista, terrenos vazios, plantas, árvores, pessoas circulando, principalmente a cavalo ou dentro de carruagens, bicicletas ou bonde, né? E também a gente tem a percepção, né, que essas pessoas são de uma classe mais, né, ricas da sociedade paulistana, né, da época. Já na imagem, na fotografia de 2020, né, que está na tela para vocês novamente, né, nós vimos, podemos observar aí árvores, prédios mais altos, né, antenas, carros, né, placas, postes, né, nós temos uma série de elementos para descrever nessa imagem. E depois no questionamento, né, na questão 2, ele traz aí, compare as modificações e os usos, né, da Avenida Paulista em diferentes tempos. O que nós podemos listar aí, professora? Olha, a principal comparação que a gente pode fazer entre as duas imagens é principalmente como a Avenida Paulista foi ocupada por construções, né? Então, é a principal comparação. Ela continua em 2020, né, sendo uma importante avenida, né, para as pessoas se deslocarem para casa, para o trabalho, né, a gente fala desses fluxos, e hoje, né, ela continua tendo uma importância, né, econômica muito importante para todo o Brasil e todo o estado de São Paulo. Obrigada, professora. Agora vamos para o último questionamento, que é: indique as mudanças e permanências na paisagem entre o período de 1891 e 2020. Isso. O que nós temos de permanência, né? Nós temos, ela continua uma larga avenida, né? Ela sofreu modificações, né? Nós temos 2 vias agora para os carros, para os pedestres, para as bicicletas, né? E temos também um casarão que permanece, né, que obviamente na imagem de 1891 não aparece, mas pouco depois a Avenida Paulista foi ocupada por casarões, né, da sociedade paulista, e o que a gente tem na imagem hoje. Obrigada, professora. Eu acho que todos aí que estão acompanhando a aula conseguiram observar o quanto a Avenida Paulista teve um desenvolvimento urbano. E aproveitando agora, a professora Andréia vai deixar uma atividade, né? Vai propor uma atividade aí para os alunos. Isso mesmo. Então, você pode fazer esse exercício também de comparar paisagens da sua cidade em diferentes tempos. E mais uma atividade complementar para vocês, aparece aí na tela, nós temos uma ilustração que está presente no caderno do aluno, né, do programa São Paulo Faz Escola, né, trabalhado nas escolas da rede pública, né, estadual. E nós temos um desenho, né, de algumas crianças que trazem, né, que estão observando uma determinada paisagem. Então, nós convidamos vocês a fazerem também os seus próprios desenhos, né, a inserirem os elementos que lhes chamam a atenção e depois compartilhar essa experiência com o professor da sua escola. Nós ficamos por aqui, né? Nós ainda temos muito a conversar sobre esse tema na próxima semana e voltaremos, então, com mais atividades. Eu agradeço muitíssimo a participação e a presença de vocês e eu espero que essa aula tenha contribuído para a aprendizagem
em geografia. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Tenham aí um ótimo dia. Aproveitem aí o dia para olhar pela paisagem, né, da sua janela, lembrando que devemos ficar em casa nesse momento de pandemia, né, professora? Então tenham todos um ótimo dia. Obrigado pela participação de todos. Até mais.